Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, pastor Ciliano chegando aqui com o Pão Nosso de Cada Dia 2023. Cultura, conhecimento e espiritualidade. A sala de leitura de hoje aconteceu no livro de Juízes, capítulos 18 ao 21, fechando aí o segundo livro histórico do Antigo Testamento. Aqui na sua tela, o tema para nossa reflexão hoje, o limite da fidelidade. A inspiração bíblica vem do Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 ao 11. Estou colocando na tela, leia comigo. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Hoje é um daqueles raros dias que nós não temos nenhuma data de relevância aí, nacional ou mundial. Embora hajam datas menores aí, com certeza. Eu fui dar uma olhada nessas outras datas que existem no mundo e eu me deparei com uma data celebrada pela Igreja Ortodoxa, os 42 mártires de Amório. Amório era uma cidade importante do Império Bizantino lá no século IX. Eu não vou entrar em detalhes para não alongar aqui a nossa prosa, me limitando a dizer que esses 42 homens eram oficiais sêniores do Império Bizantino e foram capturados no cerco da cidade de Amório em 838 e foram executados em 845. Por quê? Porque se recusaram a se converter ao islamismo. E mesmo os eventos anteriores que culminaram com a morte deles estavam relacionados com a questão da fidelidade a Deus. E diante desse quadro, ao qual poderia ser acrescentada a história de milhares de cristãos que, por não abrirem mão da sua fé, perderam as suas vidas, ou, na melhor das hipóteses, perderam tudo o que tinham, eu pergunto, qual é o limite da nossa fidelidade a Deus? Até onde estamos dispostos a ir para não negar a Cristo? Parece que não, mas a resposta é bastante simples e individual, eu diria. Basta olhar para a nossa reação diante dos problemas e diante das tentações que nos rodeiam. A fidelidade a Cristo é diretamente proporcional à nossa resiliência, ou seja, a capacidade de permanecer firmes diante das circunstâncias, diante daquilo que nos fere ou de alguma forma nos afronta. Evidentemente, a maioria de nós não está sujeita ao limite extremo que é a morte. Porém, todos precisamos estar prontos para o mesmo. Por quê? Porque se nós titubearmos na nossa fé, podemos até evitar a morte, como poderiam ter feito esses 42 homens de Amório. E com isso, ganhar algum tempo a mais de vida nesse mundo, mas estaríamos comprometendo a nossa eternidade. A vida eterna, no reino que nos está preparado desde a fundação do mundo, conforme diz as Escrituras, é reservada exclusivamente para os vencedores. E vencer, muitas vezes, é muito mais do que perder um círculo de amizades, perder um trabalho, perder bens. Muitas vezes significa perder a própria vida. Aliás, a nossa vida, nós precisamos perder todos os dias, se nós de fato queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje e eu espero que te abençoe de alguma maneira. Terminada a reflexão, como fazemos todos os dias, vamos ao nosso momento de oração. 3 coisas, melhor 2, na realidade. Continuar orando aí pelas pessoas que foram afetadas pelas enchentes e pelo terremoto aqui no Brasil e na Turquia e Síria. E também nós vamos orar pela igreja perseguida, aqueles irmãos e irmãs que, como esses 42 mártires aqui, hoje, nesse instante, estão sofrendo perseguições em diversos lugares do mundo.
Vamos orar para que Deus guarde a vida deles, os proteja e que eles consigam manter a sua firmeza, que mesmo diante da morte, eles permaneçam fiéis e herdem o reino que está preparado para eles desde a fundação do mundo. Vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te bendizemos por mais um dia, te damos graças por mais um dia, Senhor. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelo trabalho, Senhor, pelos nossos estudos. Oh Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu peço, Senhor, sobre aqueles irmãos que estão precisando de uma porta de trabalho, que o Senhor abra, Senhor, uma oportunidade deles retomarem a sua vida profissional, retomarem os seus ganhos, organizarem as suas vidas, Deus, eliminando aquilo que tem afligido o coração de muitos, Pai, que são as dívidas, Senhor. Seja com esses irmãos, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa também aqueles que desejam para estudar, que pretende fazer uma faculdade, que não tem condições, que o Senhor também traga uma oportunidade a eles, Deus, traga uma bênção sobre eles nesse sentido, traga bolsas, ó Pai, enfim, oportuniza a eles o sonho que eles têm guardado no seu coração. Intercedemos mais uma vez nesse dia por todos os que foram afetados pelas catástrofes aqui no Brasil, as enchentes, pelo terremoto na Turquia, na Síria, pessoas que perderam seus entes queridos. Deus, haja consolo nesses corações, haja provisão para aqueles que perderam seus bens, que necessitam de uma casa, de alimento, de roupas e tantas coisas nesse instante, Senhor. Abençoa, Pai, eu peço todos que estão ajudando, Deus, aqui e lá, Pai, os voluntários, as nações, as instituições, seja com eles, meu Pai. Abençoa a boa vontade desses homens e mulheres, meu Deus. E oramos ainda, Senhor, pela igreja perseguida, por todos os irmãos e irmãs, mundo afora, que estão sofrendo retaliações por reterem a sua fé, por não negarem o Teu nome, meu Deus. Guarda a vida deles, dos seus familiares, guarda a vida dos pastores, meu Deus. Pai, que mesmo diante de uma situação extrema como a da morte, como nós vimos aqui, esses homens lá da cidade de Amório, que eles permaneçam fiéis e assim herdem aquilo que o Senhor preparou para eles, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos por todos os cristãos que estão em área de risco, meu Pai. Muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos a nossa reflexão, vamos orar encerrando aqui, mas lembrando que temos a leitura, aliás, teremos até o último dia do ano. Amanhã começamos o livro de Ruth, capítulos 1 e 2, um dos livros mais belos do Antigo Testamento, você precisa ler, tá ok? E aqui estão minhas redes sociais para você nos acompanhar aí nos nossos trabalhos, mensagens e coisas desse tipo. Aqui a forma como você pode contribuir com o nosso canal. Essas coisinhas são simples, mas são importantes demais para o nosso crescimento. Nos ajude aí. O que mais? Aqui em cima nesse link você pode ler este livro que está aqui do lado direito, que é o comentário bíblico de Eclesiastes. Se você nunca leu Eclesiastes, você precisa ler. Se ler e achar que não compreendeu direito, eu te garanto que depois de estudar com este livro, você muda a sua opinião sobre Eclesiastes. Se quiser também nos ajudar de uma maneira mais direta, está aqui a nossa chave Pix. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Juntos até 31 de dezembro. E depois também. Tchau, tchau.